Inclusão é cuidado, um olhar baseado no afeto. Psicanalista pela Sociedade Internacional de Psicanálise de São Paulo, especialista em educação infantil e pós-graduado em TEA, transtorno do espectro autista pela PUC Paraná, é pedagogo pela Unesp, Universidade Estadual Paulista de São Paulo, mestre em teoria literária pela UFRP, Universidade Federal do Pará e doutor em crítica literária pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou como palestrante no Congresso Nacional Brasileiro em 2023, a convite da Comissão de Saúde e Políticas Públicas para o Autismo. É responsável pela criação e implementação de centros de atendimento às crianças e jovens com transtorno de neurodesenvolvimento em diferentes municípios do Brasil. Atualmente é biomédico em formação. É autor de mais de 70 livros, entre eles infantis, livros para educadores, livros para pais e livros de autoconhecimento. Tem trabalhos internacionais com professores e crianças na Alemanha, Itália, Austrália, Bolívia e no Japão. Implementou na África, em Moçambique, um programa de leitura e escrita. Fez estudos de aperfeiçoamento em educação especial em Cuba. Tem 31 anos de experiência em educação de criança e jovens e faz palestra em todos os estados do Brasil. Fundou o projeto Pólen em Curitiba, no Paraná, do qual é diretor. Desde 2020, passou a integrar a Academia Internacional de Literatura Brasileira, com sede em Nova York, onde tem Paulo Freire como patrono. Com vocês, professor Geraldo Peçanha de Almeida. Cuidado. Peraí, professor. Okay. Eu não tenho slide. Eu já acho difícil, sem com slide fica muito mais, né? Olha, todas as vezes que me apresentam assim nos eventos, que lê esse currículo, eu fico achando que eu tenho muito mais idade do que de fato eu tenho, né? Mas parece muito mais idade. Agora, quando eu falo que eu vou fazer 60 anos, as pessoas acham que é mentira, mas não é mentira. O que eu posso fazer? E eu não tenho botox, nem toxina botulínica, nada. Um pouco é a tal da melanina que faz a gente parecer que é mais jovem, né? Mas, de qualquer maneira, essa apresentação do currículo, ela serve para situar um pouco o que nós fazemos, mas, no meu caso, ela distancia muito da realidade que eu queria trazer para vocês, né? Eu acho que é importante vocês não me atacarem e não levantarem qualquer que seja o questionamento antes de me ouvirem. É interessante porque o Don Corleone, né, o personagem Don Corleone, um dos mais importantes do cinema, ele diz assim, quando é questionado sobre o fato dele ter errado na educação dos filhos e ele nunca assume nada, né? Mas em algum momento ele diz assim, eu acho que eu errei, porque os meus filhos falam quando deveriam ouvir. E eu gostaria que vocês me ouvissem antes da crítica, né? Porque eu tenho uma posição talvez um pouco mais apurada em relação à inclusão e que eu vou dividir com vocês nessa tarde ou nesse final de evento. Nós estamos hoje no ponto mais crucial e no ponto mais grave do processo de inclusão no Brasil. Nós corremos o risco de, em menos de um ano, a gente perder absolutamente tudo o que se falou e o que se fala sobre inclusão. O Brasil tem, em média, vamos dizer assim, por raso, 30 anos de luta por inclusão. Mas, em menos de 3 anos, o Brasil transformou inclusão em autismo. E as duas palavras não são sinônimos. Além de não ser sinônimos, hoje nós temos um fundamentalismo do autismo que as pessoas não querem ver, não querem enxergar. Só para vocês terem uma ideia, hoje no Congresso Nacional, o levantamento de 21 de abril, são 273 projetos de lei só para autismo.
E nenhuma outra lei, nenhum outro projeto de lei para síndrome de Down ou para cromossomo 21 ou para qualquer outra deficiência. No ano passado, o Ministério de Saúde gastou com autismo mais de 450 milhões de reais, só com autismo. Enquanto o CAPS, o SUS e a saúde mental, para todas as outras condições, de esquizofrenia a todas as outras condições, não chegou a 100 milhões. O fundamentalismo do autismo é algo tão grave, tão grave, tão grave para a sociedade que a gente não pode falar. Porque você corre o risco de ser cancelado, você corre o risco de ser perseguido, você corre o risco. O fato é que existe uma série de situações controversas em relação ao autismo e que a gente precisa falar sobre elas. Até 1982, o tal do documento que fundamenta as evidências científicas, chamado DSM, ele era um documento pautado em psicanálise, portanto, em 3 princípios da psicanálise, né? Até 1982, o DSM era um documento pautado sobre a psicanálise. Esse documento, então, tinha a perversão, tinha a delírio, a alucinação e algumas outras questões, mas todas em torno da psicanálise. Nessa época, a gente não tinha o nome, né, o diagnóstico para 50 situações que nós temos hoje, das mais de 400. O que eu quero que vocês entendam é que, a partir de 1982, o DSM, esse Dicionário de Saúde Mental, que é feito, que é construído pela APA, né, que é a Associação de Psicologia Norte-Americana, ele é um documento pautado por uma indústria farmacêutica. Diminua o microfone, por favor, que vai apitar. Essa indústria farmacêutica, de 82 até hoje, ela conseguiu transformar o DSM numa espécie de panaceia, ou seja, todas as pessoas que vão falar de saúde mental, incluindo o autismo, se reportam a esse documento como se ele fosse a única situação para compreensão de saúde mental ou de comportamentos disruptivos. No entanto, o que 10 anos, o que 15 anos, o que 20 anos era alguma coisa é mudado cada vez que a atualização desse documento é apresentado. Agora, antes de vocês entenderem por que a minha crítica em relação ao DSM, é importante lembrar que não é e nunca foi uma unanimidade no mundo o que a gente chama de psiquiatria. Eu vou voltar para não acharem que eu estou enganado. A psiquiatria não é uma ciência unânime para o mundo inteiro. Muitos e muitos questionamentos em relação à psiquiatria existem. Portanto, quando você faz um documento dizendo que todo tipo de comportamento disruptivo de uma pessoa cabe dentro daquele documento, você está primeiro ignorando o guarda-chuva que suporta esse documento. Por exemplo, eu vou num estádio de futebol e aí um torcedor do Flamengo pode fazer assim: eu enlouqueço! Esse time! Tudo bem, alguém vai dizer, maravilhoso, ele estava expressando a alegria dele, esse cara é foda. Se eu fizer esse mesmo comportamento num restaurante, todas as pessoas vão embora porque vão dizer que eu estou louco e as pessoas vão ter medo de mim. Então, pense comigo. Se esse é o comportamento vindo do ser humano, o que determina a forma como nós olhamos para esse comportamento é a contingência do ambiente, ou seja, o local onde eu estou. Um comportamento pode ser disruptivo dentro de um restaurante. Então, meu filho, daqui a pouco conto a história dele, meu filho autista se desorganizou dentro de um restaurante em São Paulo. Todo o restaurante se levantou com medo. Algumas pessoas foram embora sem pagar a conta porque ele se desorganizou dentro do restaurante. Mas se ele faz isso num estádio de futebol, está tudo bem, está normal. O que a psiquiatria jura que tem remédio e tem diagnóstico, e ela consegue como resultado, a igreja também consegue. Eu tenho lá no meu consultório dezenas de pacientes que ficaram comigo tentando tratamento por anos, um dia passaram numa porta de igreja e nunca mais usaram maconha, nem cocaína, nem álcool. O que a psiquiatria fala que é procedimento,
A cromoterapia consegue, a imposição de mãos consegue, a filosofia clínica consegue, a psicanálise consegue. Então, é tão grave a consideração a respeito da psiquiatria como ciência que você pega simplesmente uma receita médica e o médico diz: você vai tomar o remédio por 7 dias, 10 dias e vamos ver o efeito. Se der tudo bem, a gente segue. Se não der, a gente vai voltar. Se der certo, nós vamos ajustando, 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 ajustando. Até aí tem gente que ainda está em dúvida. Mas é importante lembrar que os piores palestrantes e os piores sujeitos que falam de autismo hoje em dia, eles vão dizer assim: eu tenho um trabalho baseado em evidências científicas. E a pergunta é: como? Como evidência científica, se não há uma etiologia para a origem do autismo? Como é que eu digo que o meu trabalho de cura ou de processo ou de tratamento está baseado numa evidência científica, se a evidência científica tem que ter uma causa? Mas qual é a causa do autismo? A etiologia, a origem. Não existe. Como é que eu vou dar o nome de patologia ou de transtorno para uma coisa que não tem etiologia? E aí, uma criança anda batendo a cabeça, aí é autismo nível 2 e esse é um comportamento típico. Mas crianças que estão dentro do espectro do autismo podem ter dor de cabeça e andar batendo a cabeça, mas como elas são averbais, a gente sempre traduz como algo do autismo. E várias crianças tratam uma cefaleia grave ou uma situação de dor de cabeça qualquer e elas abandonam isso. Os laboratórios nem precisam dizer quanto eles lucram neste momento com essa história de autismo. E nós chegamos a um ponto em que, se você pegar 20 receitas médicas de um neuropediatra, e eu não estou nivelando aqui por baixo, e nem estou dizendo que todos são incompetentes, mas estou lembrando que nas escolas nós temos todos os laudos feitos por os médicos que mandam os laudos para as escolas. Se você colocar os 20 em cima da mesa, não vai ser raro você encontrar o mesmo laudo repetido 20 vezes. O que significa que a maioria deles escreve: tem que fazer aba, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Como se só isso, ou somente isso, trouxesse algum resultado. E aí, os planos de saúde tiveram que arcar com essa consequência. Já não estão mais. Mas eles tiveram que absorver esse diálogo que é fundamentalista, no sentido de que todo autista precisa de aba, precisa de terapia cognitivo-comportamental, precisa de fono, precisa de medicamento, e aí a gente criou uma indústria em relação a isso. Então, hoje a gente vê explodindo pelo Brasil a famosa indústria em torno do autismo. Então, neuropsicólogo e neuropsicopedagoga tem em toda a rua. Agora você veja, para uma pessoa chegar a uma formação de neuro, ela precisa de pelo menos 12 anos de medicina. Entre a graduação de medicina e a especialização, pelo menos 12 anos de estudo. Para ela dizer alguma coisa sobre neuro. Se ela tiver que pensar alguma coisa sobre psicologia, no mínimo ela precisa de 4 anos de estudo formal, estruturado. Hoje, uma pessoa, por EAD, pode comprar um curso desse e em 40 minutos por semana, em 15 semanas, ela é neuropsicopedagoga. Isso dá menos que uma semana de aula, estudando 8 horas por dia. Seria o equivalente a uma pessoa entrar segunda-feira na faculdade e sexta-feira ela poder colocar lá na porta que ela é neuropsicopedagoga. Como é que essa pessoa vai entender da alma humana, da condição humana, da genética humana, da biologia humana, do desenvolvimento humano? Enquanto isso, o Brasil padece de uma carência terrível de profissionais. Então, nós não temos. Se vocês olharem pela internet, as coisas mais absurdas acontecem. Por exemplo, as prefeituras hoje sofrem para criar os famosos centros de atendimento especializado em transtorno do neurodesenvolvimento, que tem que ter uma fono, tem que ter uma terapeuta ocupacional, tem que ter um médico neurologista, etc, etc, etc. Aqui no Rio de Janeiro tem um grupo de pesquisa extraordinário que fundou uma escuta, uma ouvidoria, uma cátedra para acompanhar esse fundamentalismo e essa falta de equiparação, de equidade em relação ao autismo,
e mostra coisas absurdas, como, por exemplo, um terapeuta ocupacional ganhar R$32 mil de salário em concurso público. Não é a realidade do mercado. A gente gostaria que todos ganhassem esse salário, mas para um prefeito montar um centro desse e, portanto, calar a população e dizer para a população, a gente tem um centro especializado, nós chegamos nesse ponto. Mas os outros profissionais estão ganhando R$2.500. Então, nós estamos criando e avolumando um monstro social, e é por isso que nós, pensadores, estamos chamando de autismo como fenômeno social. Eu poderia ficar aqui dias falando sobre isso, mas eu só vou dizer o seguinte. Eu sou pai de um adolescente autista, que depois vocês vão conhecê-lo. O meu filho tem uma história que é exatamente a que eu vou resumir muito rapidamente. Ele é filho de uma síndrome de Down, que muitas vezes são inférteis, mas esta mãe do Mateus, meu filho, era fértil. Ela sofre um abuso e ela morre 3 meses depois do parto. Ele é criado pela avó, que é uma catadora de papelão. Ela, então, recolhendo papelão, latinha pela rua, ela encontra uma casinha de cachorro e ela passa a criar o Mateus dentro dessa casinha de cachorro. Quando ele foi recolhido, e Mateus é de 2009, o diagnóstico dele é de 2009, de autismo. Então, é tão grave o autismo do meu filho que no primeiro ano de vida já tinha diagnóstico fechado no SUS, inclusive. Então, criado dentro de uma casinha de cachorro, quando ele foi resgatado, o corpo dele era inteiro coberto de pulgas e de picadas de formigas. Ele foi para um orfanato e passou a viver o tempo todo institucionalizado. Acontece que eu um dia fui convidado para ser voluntário de uma instituição, fazer um trabalho junto aos funcionários, e cheguei lá, todos tinham saído, e a pessoa me convidou para tomar um café, porque havia esquecido de me avisar que todos tinham saído. Aquelas coisas que Deus faz antes e a gente só descobre depois. E aí eu fiquei lá tomando café com ela, e num certo momento entrou uma criança, né, de 4 anos, arrebentando a porta, tudo. E eu estava conversando com ela assim, eu virei para trás, que a porta quebrou, e eu disse assim, mas e esse daqui, por que não foi? E ela disse, porque esse daí tem problema de cabeça, daí ele não sai daqui de dentro do orfanato. E foi assim que eu conheci o Mateus. Por que é importante falar do Mateus? Por conta dele ser um sujeito empírico dessa fala toda que eu estou desenvolvendo. Quando eu conheci o Mateus, meu filho, a minha mãe foi a primeira pessoa que disse assim, filho, não, esse não. Eu já tinha mais de 40 anos de idade, eu não tenho esposa, não tenho empregada em casa, moro 600 quilômetros longe da minha família, porque eu moro em Curitiba, minha família mora no interior, e todos os meus amigos disseram não, porque o Mateus não tem um diagnóstico, ele tem 4 diagnósticos. Meu filho é autista nível 2, tem deficiência intelectual severa, 33 o QI dele, ele é TOD e é TDAH. Quando eu adotei essa criança, ele tomava 17 medicamentos por dia. Para eu dar conta desses medicamentos, eu fiz uma tabela e fiz no celular um sistema de alerta. E eu passava o dia para conduzir 17 medicamentos diferentes. Foi o processo de adoção mais complicado, porque o Mateus era considerado inadotável pela condição de não discernimento dele. E eu tive que derrubar na justiça primeiro essa condição, para depois eu me candidatar. Quando eu estava pronto para adotar, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a adoção por padrinhos afetivos. E eu era o padrinho afetivo dele. Mais 2 anos na justiça para conseguir derrubar essa cláusula. O Mateus fez 3 informação de abuso, porque autista pode ter hipersexualidade, então ele dizia que a tia da cozinha tinha abusado ele, e o professor tinha abusado ele, a justiça então fazia todo o processo para julgar, e nós levamos 8 anos para fechar a adoção. Nesse período eu nunca pude fazer um exame com o Mateus, nunca pude levar o Mateus para fazer qualquer coisa que fosse invasiva. Eu vou resumir a história do Mateus para vocês entenderem o que é que eu estou falando até agora. O Mateus, meu filho, tem 15 anos, completados no dia 26 de maio último. Ele foi alfabetizado no ano passado. Quando eu digo alfabetizado, essa camiseta que está aqui no meu peito é porque ele escreveu um texto que se chama
Educar é um ato de persistir com delicadeza. Só que não é um texto comum, né? Porque o Mateus ele tem 15 anos hoje, mas ele é vice-campeão de nado crawl na categoria típico na cidade de Curitiba. Ele toca violino e piano. Ele fez um vestido de noiva, ele tirou uma cortina de voal da sala e fez um vestido de noiva. O meu filho cozinha desde os 9 anos de idade. Não é cozinhar qualquer coisa, ele usa chaleira, ele usa água quente, faca. E ele pratica 5 esportes semanais. Ele faz basquetebol, ele faz futsal, ele anda de skate. Entre outras coisas, ele é um cara absolutamente apaixonado pela vida. O último Rock in Rio, ele ficou 14 horas debaixo de chuva para ver o Justin Bieber. Ele ficou 5 dias em Salvador, atrás da Ivete Sangalo. E já está, obviamente, dia 19, com a passagem comprada para vir para o Rio de novo. Agora, qual é o ponto mais importante da trajetória do Mateus? É que meu filho nunca pisou num consultório de fono, nunca fez uma hora de aba, nunca entrou num consultório de terapia cognitivo-comportamental. Ele não tem um erro de português, não tem nenhuma restrição alimentar. Meu filho come de vísceras, língua de vaca, tripa, agiló. E aí você me pergunta, onde é que está o sucesso do Mateus? Nas outras teorias que não dão dinheiro. Por isso que vocês viram no meu currículo que eu estudei em Cuba. Eu tive uma autorização do governo cubano e eu estudei na única escola do mundo que é 100% de autismo, que é a Dora Alonso, fica em Havana. E lá eu vi professor autista, funcionário autista, criança autista, todo mundo é autista dessa escola. Quando eu voltei para o Brasil, eu disse, meu filho vai conseguir fazer o mesmo processo. Então, resumindo, qual é a transformação do Mateus? A arte e o esporte. Um menino que faz um vestido de noiva. Ele olha para uma cortina de voal e diz, isso aqui dá um vestido de noiva. E ele corta o modelo, costura no manequim, e aí ele percebe que falta uma daminha, ele vestiu a cachorra dele de daminha, até com coroa na cabeça, para acompanhar a noiva. Só que as pessoas, quando conhecem o Mateus, acham que o Mateus é um milagre. Eu também acho que ele é um milagre, e vocês vão poder acompanhar ele nas redes sociais. Depois eu vou passar o Instagram dele. Mas o Mateus é o resultado empírico do que nós estamos falando, mas não estamos sendo ouvidos. Nós temos referências bibliográficas, a gente tem pesquisa empírica que mostram que os resultados conseguidos em atividade espontânea, eles são muito maiores, persistem por muito mais tempo e dão muito mais resultado do que o treinamento dentro de um consultório. Eu não estou satanizando os consultórios e não estou satanizando os profissionais, mas eu quero que vocês entendam que o Henri Vallon, que é o pai da afetividade da relação humana, tem 214 livros escritos e em todos os livros, inclusive o primeiro dele, que é a tese de doutorado, que se chama Criança Turbulenta, ele diz assim, a emoção antecipa a linguagem. Ou seja, antes de eu desenvolver qualquer uma das 100 linguagens, o indivíduo precisa se reconhecer no mundo. Se vocês veem as fotografias do meu filho, vocês vão ver que em alguns momentos ele está completamente abandonado no chão, sozinho, enrolado num cobertor e a cachorra dele deitada do lado. Vocês não fazem ideia do quanto nós precisamos da solidão, do isolamento. Eu me lembro, eu sou de zona rural e morei até os 23 anos numa lavoura de café. E eu me lembro que o espaço vazio, que as pessoas chamam de solidão, eram os momentos mais criativos que eu tinha. Quando eu fechava a porta do meu quarto, eu me vestia de mulher, eu colocava a roupa das minhas irmãs, eu fazia de conta que eu ia voar pela janela, eu sonhava, e daqui a pouco eu desligava aquele sonho, colocava tudo no mesmo lugar e abria a porta, e eu estava feliz porque eu tinha vivido em outro lugar. Mas os pais têm pânico de ver os filhos sozinhos. E o Vygotsky escreve lá na teoria dele, a atividade realiza a vida. É o vazio que a gente precisa. Entupir uma criança, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de terapias. Tem família que faz isso, acorda 7 horas para pegar um trânsito de 2 horas, para a criança fazer 40 minutos de terapia e mais 2 horas para voltar. 6 horas da vida que a criança podia estar pintando,
escrevendo, desenhando com argila, ou simplesmente sorrindo, olho no olho, e a criança está num espaço burro, infértil, inodoro, insípido, não tem sabor nenhum, não tem gosto nenhum. É importante que vocês entendam que a Espanha hoje é o país que está mais adiante no processo de inclusão. E as grandes questões do comportamento e do desenvolvimento do autismo de forma espontânea, o que a gente chama na contingência do ambiente, a Espanha está na frente de todo mundo. Então você veja, você vai ver um vídeo do meu filho fazendo café. Ele ferve a água lá, todo dia entre 4 e 5 da tarde ele põe uma mesa para 7 pessoas, que é a quantidade que tem em casa. Ele põe água para ferver na chaleira, ele faz um coador, ele tem um coador de pano que ele põe o pó e ele está lá fazendo café. O café dele não é na cafeteira, não é uma cápsula, é um café em pó e ele segurando, com 9 anos de idade, ele segura um coador de pano, uma chaleira de água quente, ele tem 33 de QI. Ele tem TOD e TDAH, ele não sabe como é a caixa de Ritalina, ele nunca viu Ritalina. E aí ele pega aquele coador e está lá passando o café. Olhe embaixo do vídeo dele os 30, 40 comentários que tem. Todas as pessoas que estão lá embaixo comentando são adultos. E todas elas só veem o defeito, o erro. Elas dizem assim, não é assim que faz café, você está colocando muita água, aí o pó só... Todo mundo corrige o café. Eu chamei meu filho para ir numa festa junina semana passada, e ele se veste igual a mim. Eu coloquei uma roupa e eu coloquei um paletó preto. Ele então foi lá e colocou o paletó preto igual. Eu disse, filho, não dá para ir com esse porque está sem botão. E aí é muito frio na praça, Curitiba, chovendo, 0 grau, não dá para ir. Disse, pai, só espera um pouco. Aí ele subiu, demora. Estava sem botão, então ele pregou os 4 botões que o casaco tinha. Só que um botão ficou aqui e ele botou assim. E eu disse, está lindo o style, partiu festa junina. Quando eu desci da praça, eu encontrei minha irmã e meu cunhado, as primeiras pessoas. Meu cunhado virou para ele e disse assim, cara, o teu pai não viu você fazendo isso daí? Que coisa feia, está tudo errado. Ai, está faltando uma mulher naquela casa. E daí em diante, todos os que nos encontraram repararam o defeito. Mas não pararam para pensar que um garoto que foi criado parte da vida dentro de uma casinha de cachorro é vice-campeão de natação, faz vestido de noiva, desenha o que você quiser, pratica esporte e tem uma vida absolutamente feliz. Esse é um dos segredos de inclusão. Nós precisamos tirar o foco do hospital, da clínica especializada, dos consultórios e virar completamente o direcionamento para a família. A família é o maior centro terapêutico de qualquer processo de inclusão. Seja o seu filho autista ou Down ou qualquer uma outra situação. Você pode levar o seu filho autista para fono, 40 minutos depois ela vai te devolver. Você pode levar para comportamental, 40 minutos ela te devolve. Para o médico, 10 minutos ele te devolve. Mas é da tua casa, da tua família que o teu filho não sairá. E na maior parte das vezes ele não sairá nunca. Ou seja, a família que está condicionando o seu filho a um acompanhamento clínico, e muitas vezes escolar, como se inclusão fosse clínica, escola, escola, clínica, quando essa criança chega na adolescência, a família não reconhece a criança, não está preparada para acompanhar a adolescência, e é aí que a gente está perdendo o grande número de pessoas que estão dentro do espectro, por exemplo. É importante vocês saberem que a média de vida deles não chega a 35 anos de idade. Porque a partir do 12, a grande maioria entra num processo de comorbidades e quase sempre de saúde mental. Depressão profunda, suicídio, entre outras coisas. A situação é grave porque o autismo não é visto. O que nós estamos vendo é um autismo social, ou seja, se vocês abrirem agora as redes sociais, tem candidato que defende autismo para todo lado e eles sabem tudo sobre autismo. E qual é o tudo que eles sabem? Tem que garantir os direitos. E qual que é o direito que eles sabem? Tem que ter clínica, tem que ter fono, tem que ter aba, tem que ter remédio. Mas uma pessoa não pode viver eternamente dentro de uma clínica, empilhando o quadradinho e tomando remédio, mesmo que ela tenha uma deficiência.
E é aí que está o problema. Quando a gente vai falar que autismo tem sexualidade, que não tem nada de anjo azul no meio do autismo, as mães, os pais e os defensores fundamentalistas só faltam matar a gente. E quando a gente diz que boa parte dos autistas tem sexualidade fora desse gênero padronizado, aí sim é que querem matar a gente. Os autistas são também transexuais, homossexuais, assexuados e tantos outros gêneros. Mas não se pode falar nisso. Eu tenho uma mãe em Minas Gerais que tem um depoimento extraordinário, o filho dela é cadeirante. E ele tem agora 36 anos de idade. Então, ele é cadeirante, autista nível 3, não fala. Aí ele bate assim na cadeira do lado, quando ela está dando banho nele, aí ela já entende. Ela está tão presente na vida dele, que ela então dá banho nele, seca, deixa ele todo bonitinho e só coloca uma toalha. E ele fica na cadeira de rodas, aí ela coloca ele no quarto, né, perto da bancada, e vai para o lado de fora. Aí ela fica no corredor quietinha, no silêncio, naquele vazio que nós falamos. Depois de meia hora, 40 minutos, ele bate de volta na cadeira. Aí ela pede licença, entra no quarto, limpa todo o esperma que ele se masturbou e ela diz para mim, eu limpo o cocô dele, eu limpo o vômito, por que eu não posso ajudar ele a se sentir bem e ser um ser humano completo? É alguém que já entendeu. Eu não posso retirar da condição humana aquilo que é da condição humana. E aí a gente tem um problema sério de segunda instância que eu também quero trazer para o processo hoje, que é a família atípica. Inventar esse nome, né? Porque atípico é o sujeito que tem diagnóstico. Mas você entra na rede social, tem gente que perdeu o sobrenome. Sou mãe atípica, sou pai atípico. Olha, eu sou pai, se vocês entrarem lá na minha rede social, eu sou, não tem nem o meu currículo, só está escrito assim, ó, Geraldo Peçanha de Almeida. Eu não suporto identidades. Porque o Fernando Pessoa dizia que o mundo é múltiplo, né? E múltiplo é o universo, a gente também é igual. Mas quando a pessoa escreve assim, mãe atípica, às vezes ela quer sofrimento para ela e para o filho. E às vezes ela quer misericórdia para ela e para o filho, compaixão para ela e para o filho. E aí é que está, talvez, o maior erro das políticas que trabalham com inclusão no Brasil, que é trabalhar só a criança no contexto escolar. E esquecer que toda criança que tem diagnóstico de autismo, por detrás dessa criança, 98% tem uma causa genética. Ou seja, se eu olhar no pai e na mãe, eu provavelmente vou encontrar um diagnóstico de autismo também. Mas se o pai e a mãe não tiver um diagnóstico fechado, eles podem ser FAA, fenótipo avançado de autismo. Ou seja, eu vou encontrar as características do autismo no pai, na mãe, em todos os irmãos, de maneira diluída. Então, quando a gente tem uma criança que chega na escola com um laudo dizendo autista nível tal e tal comorbidade, eu não poderia deixar de lembrar que a mãe que está trazendo o filho, o pai que está trazendo o filho, estão dentro do mesmo contexto, precisam do mesmo amparo, do mesmo cuidado. Mas ninguém faz absolutamente nada pela família, a tal da família atípica. E isso leva as pessoas a uma série de equívocos, mas uma série de equívocos que são graves mesmo. Muitas vezes você está tratando, conduzindo num processo terapêutico uma criança que está indo maravilhosamente bem. Quando ela volta para casa, o pai trata ela de chinelo porque ela tem que aprender a respeitar o pai. A criança não come nada porque tem restrição alimentar, mas a família quer empurrar porque todo mundo come e tem que aprender a comer. Sim, mas ele tem uma deficiência. E o pai não entende porque o pai também tem. E aí a gente tem o SUS, o CAPES, que não tem esse diagnóstico contínuo. Se você for, por exemplo, diagnosticado com hepatite, tipo mais grave, o SUS tem um protocolo que toda a família tem que fazer a testagem. Assim como outras situações, né? HIV e tudo. Mas de autismo a gente não tem que testar a família inteira. Então nós ficamos tratando uma criança e tentando conduzir essa criança, mas ela volta para um ambiente doente. Ela volta para um ambiente doente. E é essa contingência do ambiente que vai destruindo o trabalho do outro. Vamos explicar o que é contingência do ambiente, para vocês entenderem o poder de transformação.
Autismo é previsibilidade. Sem esta palavra não existe condução do autismo. Previsibilidade. É impossível viver com uma criança, um jovem, um adulto autista se a gente não tem previsibilidade. A previsibilidade tem que ser pensada no comportamento repetitivo. Meu filho gosta de jogos. Toda pessoa que ele conhecer, ele vai falar de jogos. Então eu preciso preparar a pessoa, se eu posso. E preparar o ambiente, dizer, olha, meu filho vai falar de jogo o almoço inteiro, então, por favor, deem atenção para ele ou diga para ele, você já me falou isso, mas ajude ele a estar perto de você. Previsibilidade. Rotina é previsibilidade. A gente levanta, a gente se alimenta, a gente come disso, a gente come daquilo, a gente trabalha, a gente faz as coisas dentro de casa. Eu acabei de dizer ainda há pouco, a atividade realiza a vida. Mas só nessas duas características, as famílias erram enormemente. Então, 40 minutos uma criança fica na fono, mas as outras 23 horas e 20 minutos fica dentro de casa. Então, quem é que tem mais poder de impactar na criança? A família. Então, se a criança precisa de previsibilidade, a família precisa implementar essa previsibilidade. E aí você tem criança que levanta 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, dorme meia-noite, dorme 8 horas. Ou seja, se não tem rotina, como é que eu vou produzir serotonina, noradrenalina, que são hormônios de relaxamento e são neurotransmissores? Se não tem rotina, a criança não come proteína, não come o que precisa comer. Porque a família come o que é mais fácil. A mãe apressa o filho porque está atrasado, o pai apressa, o filho entra em crise. Aí a mãe vai e deixa na porta da escola o filho fervendo. Então, o poder desse ambiente de ser transformador é extraordinário. É muito menor 40 minutos dentro de um consultório. Agora, aprender ordem, valores e rotina, não precisa ir para o consultório, pode a família desenvolver isso. Mas todos. Na minha casa, então, só para vocês continuarem a história, eu tenho um neto autista de 5 anos. É uma beleza, né? Eu tenho um autista de 15 e um autista de 5 anos. Amanhã, domingo, estarei com todo mundo em casa. Então, eu sempre digo assim para minha nora, vão namorar e só me volte aqui de noite. E não me incomode, porque eu me organizo com os meninos. Então, eu tenho um bebê de 1 ano e 4 e eu, então, fico com ele no colo. Safado, 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 safado. É a coisa mais linda do mundo. Então, meu neto diz assim, tô com fome. A cada 5 minutos, a mesma mamadeira gelada que eu tenho em cima da pia, eu pego e dou para ele. Fernanda Montenegro, vocês acham que é uma atriz boa? Não é. O meu filho é bem melhor que a Fernanda Montenegro. Meu neto, desculpa. Ele pega a mamadeira, coloca na boca para ficar no meu colo. Aí ele faz uma encenação de que ele está tomando com muita vontade. Ele faz assim. E você olha, a mamadeira não saiu do lugar, o leite não mexeu do lugar. Aí quando você distrai para outra coisa, ele tira a mamadeira e começa a brincar. Quando você olha para ele põe na boca de novo. Então, ele gosta de ficar no colo. E o outro de 5 anos é dinossauro, dinossauro, dinossauro. Tem dinossauro no banheiro, dinossauro na roupa, dinossauro na mesa. Aí tem dinossauro onde vocês possam imaginar. Eu ponho o dinossauro no prato para ele poder comer. E o mais velho é de jogos. Mas é um ambiente cujo comportamento dos integrantes é disruptivo. Então, o que eu, como sujeito que estou ali, porque o Valon, que está lá na teoria, ele diz assim, ó, que o desenvolvimento da criança turbulenta, que é como ele chamava na época, se dá por imitação. Imitação. Então, se eu fizer tudo com clareza e com volume de extensão para que ele possa perceber, isso vai funcionar. Então, eu, quando preciso organizar dinossauros, eu digo, o vovô vai fazer uma brincadeira muito legal. Eu usei brincadeira e o legal. Aí eu ponho o dinossauro menor, o outro maior, o outro maior, o outro maior, o outro maior, o maior. Aí quando tem aquele dinossauro rex gigante, ele está lá no final. Mas com isso, o que eu fiz? Organizei todos os dinossauros embaixo do banco. Aí no outro dia ele vai, dinossauro pela casa inteira. Ele diz assim, vou brincar de uma coisa bem legal. Ele põe um dinossauro atrás do outro embaixo do banco. E aí, para reforçar aquilo, no terceiro dia eu que digo, hoje me deu vontade de brincar de uma coisa muito legal. Eu vou e alinho todos os dinossauros. Meu filho e meu neto tomam banho sozinho, limpam a bunda sozinho, comem sozinho, se vestem sozinho.
A minha mãe, que é a avó e a bis, ela chega em casa, coitado do menino, ele é deficiente, deixa eu ajudar. Eu digo, mãe, a senhora vai embora amanhã e eu fico com o tal do deficiente. Então ele vai fazer. Ele vai fazer. Por quê? Porque a teoria me fundamenta. Quando o Vygotsky diz a atividade realiza a vida, é tudo que a gente não permite que os deficientes façam. Você vê uma professora auxiliar numa sala, aqui tem uma criança de inclusão e a moda qual é? Toda criança autista tem que ter um auxiliar atrás deles. Mas algumas é um sombra. É um sombra. A criança está aqui, a mão da pessoa está aqui pegando na cola e segurando a cola. A criança se levanta, a pessoa já puxa a cadeira. Como é que alguém vai ter conflito? Como é que alguém vai ter contingência do ambiente? Como é que alguém vai perceber as suas capacidades? Então, até aí nós estamos errando. A gente coloca, e não está na lei. A lei não garante auxiliar para toda criança autista, só se ela precisar nas condições previstas na lei. Mas o que as mães entendem é que se o filho tem um diagnóstico de autismo, ele tem que ter lá um auxiliar em cima. E dentro da sala de aula é um horror. É um horror, porque uma ou outra faz um trabalho legal, mas a grande maioria é uma superproteção e uma mão que faz, mas aí a gente perde a contingência. Então, as crianças, elas podem tentar colar, mas não vai ficar perfeito. Elas vão tentar escrever, mas não vai ficar perfeito. Mas cada vez que ela tenta fazer aquilo, ela vai criando motivação, criando alegria e vai avolumando aquele processo. Nos últimos 10 anos, eu fui a pessoa mais criticada na minha roda de convivência porque o meu filho não sabia ler e escrever. Ali fora deve ter mais de 20 livros. Eu tenho 77 livros publicados em 5 idiomas e a grande maioria é de alfabetização. Mas o meu filho não era alfabetizado até o ano passado, com 14 anos, estudando numa escola pública estadual. Mas todo mundo diz assim, mas você é o cara da alfabetização e teu filho não sabe ler? E eu tinha que parar 1000 vezes e dizer para a pessoa, mas ele sabe costurar, ele sabe cozinhar, ele viaja sozinho, ele anda de bicicleta numa capital de 3 milhões de habitantes, sendo ele autista. Mas ele não sabe escrever, então não estava bom. E aí um dia a escola me chama, porque o Matheus, que é o nome do meu filho, estava fazendo bullying com o colega de sala. Eu disse, não, acho que escrever errado no bilhete, porque assim, o Matheus sofre bullying todo dia, né? Ele vai para a aula, o professor não sabe o que dá para ele, e manda ele desenhar. Ele é apaixonado pela Katsuka e ele desenha Katsuki. Aí o de geografia chega, não sabe o que fazer, ele desenha Katsuki. Então tem dia que ele tem 20 Katsuki, 20 desenhos iguais, porque ninguém sabe o que ele faz. Agora, eu estou falando e vocês vão ver o que o meu filho é capaz de fazer. Mas na escola os professores não reconhecem o potencial dele. E não querem dar para ele essa autonomia, esse empoderamento dele poder fazer as coisas todas. Ele pegou um relógio, ele viu o professor dando aula de geografia, norte, sul, leste, oeste, ele pegou um relógio desse meu novo, quebrou o vidro, tirou tudo de dentro, colocou uma cartolina e escreveu norte, sul, leste, oeste, colou num papelão e levou para o professor. A minha sorte é que o professor deu 10, né? Porque ele viu todo mundo com uma bússola e ele pensou, como é que eu vou criar uma bússola? Ele fez uma bússola, então. Agora, o que ele fez? Ele pegava um papel, dobrava e colocava dentro da roupa. Entrava no banheiro sem eu ver e escrevia um negócio. Só que ele é analfabeto, a escola sabe que ele é analfabeto, todo mundo sabe. Só que o que ele fazia? O que acontece? O Matheus é autista. Então, antes de ir para a escola, ele pega objetos e põe dentro da mala. Então, a gente tem um jeito de repassar a mala dele. Vamos ver o agendamento da escola e vamos ver se tem todo o material. Ai, uma faca aqui dentro. A professora não pediu uma faca hoje. Tira a faca. Ai, uma bomba atômica. A professora não pediu uma bomba atômica. Tiramos a bomba atômica da mão. Então, a gente tem um jeito de lidar para ele não entrar em crise, todo um comportamento. Aí, eles sabendo, então, para vocês verem o que é uma deficiência intelectual grave. Eles sabendo que a gente vai mexer lá no negócio todo, ele ia no banheiro e fazia o bilhete e deixava dentro da roupa. Ele chegava sorrateiramente antes de todo mundo na sala de aula, desdobrava o bilhete e colocava no quadro. E o que estava escrito no bilhete? O Saulo é aquele tipo amor e ódio. Então ele escrevia assim, ó, vendo o Saulo, valor do Pix, chave Pix, 1 milhão. Agora veja, vendo, Pix e chave, é tudo sílaba complexa. Não tinha um erro de ortografia. O fato dele ser deficiente intelectual é que fudeu a vida dele, porque
Ele escrevia embaixo, Matheus Peçanha de Almeida. Aí a escola veio e disse, professora, a gente está com um problema com seu filho, né? Aí eu disse, mas problema não, é ele que sofre. Não, pai, a escola, né? Não, pai, é que assim, o Saulo está triste porque todo dia o Matheus quer vender ele. Quando colocaram o bilhete em cima da mesa, eu não sabia se eu falava assim, yes, 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 yes. Ou, coitado, não, tenho certeza que eu vou conversar com o Matheus hoje e tudo mais. E aí, essa situação ela é importante porque quando a gente lê Piaget, quando a gente lê Paulo Freire, a gente vê a importância da alfabetização acontecer dentro de um contexto. Só que a gente vai passando a vida inteira, eu tenho 31 anos de sala de aula de educação infantil e alfabetização, e eu nunca tinha visto o que eu vejo com o meu filho. Para ele se defender, ele descobriu que a escrita poderia dar isso. Então, todo dia ele fazia o mesmo bilhete. Agora, isso não é o mínimo, porque eu cheguei em casa, então o que eu fico fazendo em casa o dia inteiro? Escrevendo livro. Eu cheguei de uma viagem, ele então tinha colocado o livro que ele escreveu em cima da mesa. Ele me chamou e falou assim, pai, você faz igual o livro que eu escrevi? Só que ele não só tinha escrito o livro, como ele dobrou o sulfite, colocou um barbante e fez uma espécie de bloquinho. O livro de feitiço se chama. E vocês vão querer comprar, porque o meu filho fez um livro que tem mais de 50 feitiços para emagrecer. Eu vou ficar milionário com isso. Aí o meu filho, mas como? Não, pai, esse aqui é o feitiço da folha. Você faz esse feitiço, aí você emagrece. O filho, mas o pai vai ser um best-seller nisso. Então a gente vai publicar. E por que ele fez isso? Porque ele me vê na live, conversando com as editoras, escrevendo livro e mostrando, olha aqui o livro, uma coisa e outra. Por ele estar dentro desse ambiente, ele diz assim, eu vou fazer igual. E o Valon diz, é por imitação. Meu filho mais velho cozinha, ele tem a esposa dele, que nós moramos na mesma casa todo mundo. E eu não sou uma pessoa ruim, não. Eu quero mais é que o meu filho e a minha nora tenham o espaço deles, vão morar na casa deles, porque quem casa quer casa. Mas os meus netos vão ficar comigo e os cachorros também. Pode ir embora, capaz. Eu digo numa boa e não vou fazer terapia para resolver nada, não. É assim que eu quero e assim que vai ficar. Então eu digo, vocês não queriam assim, ter o lugar de vocês, para vocês morarem, tudo assim? Ai, pai, a gente até pensou. Né? Então, vocês podem, eu até ajudo, mas as crianças ficam. Porque são as coisas mais extraordinárias do mundo, justamente porque tem isso. Então, você veja, o Matheus é autista, deficiente intelectual, e ele cuida do sobrinho dele, de 1 ano e meio, com todo o carinho e atenção que eu faço. Ele dá mamadeira para o pequeno, ele brinca no brinquedo, quando ele vai cair do fora, ele põe dentro de volta do cercadinho. Ou seja, e por que ele faz isso? Porque tem um contingente ali. Se vocês olharem o meu filho comendo, nós comendo na mesa, vocês vão ver que parece casa de gente rica, mas a gente é bem pobre. E eu falo isso porque o Matheus, ele chega em casa e ele fala assim, pai, nós somos pobres ou somos ricos? Não, filho, a gente é pobre. Ai, que triste. Por que é pobre na cabeça dele? Porque ele vê alguma coisa e aí ele quer comprar. E eu digo, filho, mas a gente é pobre, não tem como comprar. Aí quando chega num restaurante, ele só gosta de picanha. Você pode pôr o carne que for, ele sabe qual que é a picanha no meio de todas elas. E eu sempre falo para ele que é uma carne cara que a gente come só no dia do pagamento. Daí ele pergunta assim, pai, nós somos pobres ou somos ricos? Eu falo, a gente é muito rico. Ele, eu posso comer picanha? Então ele responde assim na hora. Mas só voltando ali à história. Quando ele está dentro de casa e ele vai observando que a gente come num potinho desse tamaninho, porque vocês sabem que, independente do nível do autismo, eles têm uma dificuldade no centro de saciedade. Vamos abrir essa conversa. Por isso que mulheres autistas são abusadas e abusadas e abusadas. Há uma dificuldade no centro de saciedade, por isso que uma criança brinca de dinossauro, dinossauro, dinossauro e nunca mata à vontade. Mas se ela for violenta por conta da comorbidade, ela vai bater, bater até sangrar e ela não vai parar. E uma mulher, quando transa, sendo autista, muitas vezes o homem traduz isso assim, ela é fogosa, ela é ótima, e acaba machucando muito. Então, além da questão do disfarce, né, que a gente tem muito, do esforço, na verdade, que mulheres autistas precisam fazer para parecer normal, a gente ainda tem também essa condição no orgasmo. Né? E aí é importante falar sobre isso, porque
O centro de saciedade no autismo é para todos. E isso é muito sério, porque uma pessoa tem que se reconhecer. Porque às vezes assim, eu fico me comparando, por que todas as mulheres falam de orgasmo ou têm prazer e eu não tenho? Ou por que o meu prazer me machuca? Se eu tenho um diagnóstico de autismo, eu posso compreender isso de outra forma, né? Então, quando todos veem que a gente está comendo num potinho pequenininho, na minha casa nunca vai ter na mesa, sei lá, uma lasanha inteira, uma maionese inteira. Porque o meu filho de 15 anos vai comer 3 quilos de batata. Então a gente deixa lá no fogão, ou guardado em algum lugar longe, e aí a gente tem potinho muito pequenininho. Todo mundo vai lá, pega, senta e conversa, e come. Ele entra 1h20 no colégio, 11h30 o almoço está na mesa. A gente almoça em 2 horas. As crianças comem na mesa, as crianças, o autista de 5 anos come de tudo e repete, e etc, e etc, e etc. Então, é isso que as pesquisas têm dito. Quando você tem uma contingência do ambiente, o que é contingência do ambiente? Se você colocar uma criança dentro de uma sala fechada e não tiver nenhuma pessoa, liga uma câmera de Big Brother e diga assim para a criança: não faz nada, não mexe em nada, daqui a pouco eu venho aqui te buscar. Ela fica sentadinha, quietinha ali no canto. 5 minutos ela começa a olhar para um lado, olhar para o outro. Mais 1 minuto, mais 2 minutos e mais 3 minutos ela já está levantando, indo lá. E é isso que a gente tem lá no Gaston Bachelard, na Poética dos Espaços, que é o homem que vai falar da importância dos vazios e da solidão no processo. Então, dentro do meu espaço de vida plena, eu posso me sentir no vazio e na solidão, porque é isso que vai me impulsionar a buscar. Então, quando você deixa uma criança sozinha, o ambiente diz assim: mexe aqui, venha me pegar, é proibido. E é esse ambiente falando com a criança que é a força, que é o contingente. Todo dia água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nós estamos vendendo a nossa casa que a gente mora para uma casa maior, que a família cresceu muito, e as pessoas vêm visitar a nossa casa. Aí, quando as pessoas vão andando, elas dizem assim: meu Deus, eu nunca vi uma casa tão organizada. Aí a vendedora sempre diz assim: ai, aqui só mora homem, só tem uma mulher, mas ela trabalha de noite e dorme de dia. E todo mundo: quantas empregadas? Não, não tem empregada. As pessoas abrem o guarda-roupa, está escrito assim: ó, roupas para a escola, roupas de verão, roupas de passear. E no caso do Mateus, ele fotografa a roupa que a gente compra, o que combina com o que ele fotografa, imprime e cola tudo assim, o que ele pode pôr de roupa. A gente não escolhe, porque ele aprendeu que, bom, o short se coloca assim, assim, então ele fotografa, ele vai lá e procura as 2 peças. Mas tem até etiqueta, e não fui eu que ensinei por etiqueta. Eu coloco a roupa na máquina, quando termina a roupa eu grito para o povo que está lá em cima: tem roupa seca dentro, em cima da mesa. Todo mundo desce. Enquanto a roupa está quente, todo mundo dobra a sua. Essa é a roupa passada na minha casa. Porque não tem uma mãe que vem lá passar tudo e pôr na gaveta. Então todo mundo desce, dobra e guarda. Tinha um porcelanato na minha casa, daí eu descobri que aquilo lá era o inferno da vida de uma pessoa, que ninguém merece aquele tranqueira. Aí eu chamei um pedreiro, falei: senhor, põe um famoso cimento queimado aqui, é um contrapiso. Por quê? Porque eu tenho 2 cachorros, um criame de dinossauro e 2 crianças. Então eu pego uma mangueira d'água assim no fim de semana e jogo lá e venho puxando assim água, pelo de cachorro, xixi, pedaço de banana, e aquilo fica uma maravilha. Então a gente facilitou a vida para que a gente pudesse viver dessa maneira. Mas o facilitar a vida significa: todo mundo sabe preparar o seu café, o seu leite, a sua comida. Mesmo uma criança de 5 anos sabe pôr o lugar na mesa, comer e levar de volta na pia. Então, olha as 3 coisas importantes que eu falei para vocês de maneira diluída, dentro da ideia de que a atividade realiza a vida. Todos são capazes de fazer parte do almoço. Um é capaz de cozinhar, o outro é capaz de lavar, o outro é capaz de secar, e o outro é capaz de fazer companhia. Ficar na companhia de alguém secando a louça e conversando também é ajudar no processo terapêutico. Mas eu também disse para vocês: a deficiência não pode ser associada ao sofrimento. O meu filho se desorganiza, ele tem 1,82 m, e quando vocês veem ele desorganizado, vocês vão ficar chocados. Porque ele sempre vai ser autista, não tem como retirar isso dele, ele nunca vai ser o tal do normal.
Você imagine que um menino que é vice-campeão de natação, ele não consegue amarrar o sapato. Ele está de férias, eu comprei um sorvete semana passada, ele estava chupando com o papel, porque ele não tem coordenação motora para abrir um pacote de sorvete, mas tem para costurar. Então a gente não precisa entender isso, só precisa acatar que é assim. Então ele fica segurando para alguém abrir o sorvete para ele, ou para alguém amarrar o sapato. Se a professora na escola dizer, não, mas ele tem que amarrar o sapato, ele vai se desorganizar e vai bater na professora. Então, quando ele se desorganiza, é muito complicado para as pessoas do lado de fora. Só que eu não deixo de sair de casa e andar com meu filho para todos os cantos, porque ele vai se desorganizar. Então, quando ele desorganiza, ele diz, seu lazarento, seu desgraçado, eu vou matar você. Aí eu tenho que ficar localizando onde é que está o gatilho que desorganizou ele, né? Eu com ele no parque, ele se desorganizou, aí ele veio me batendo, aí já saiu sangue, né? Ele bateu logo assim em cima, cortou aqui, já saiu sangue. E eu tentando localizar o que era, e deixei as 2 bicicletas no chão, fui dando um passo para trás, aí eu percebi que era o cheiro do esgoto do rio embaixo. E as pessoas tudo em volta, dizendo, se fosse meu filho, eu quebrava a cara dele. Onde já se viu uma criança, e nem sabiam que ele era adotivo, hein? Porque se soubesse, teria dito coisas piores. Aí, quando eu percebi que era o cheiro do esgoto dentro do rio, eu afastei bem rápido, e ele veio batendo em mim tudo. Como num passe de mágica, ele parou. Pai, você me ama? Disse, claro, filho, que eu amo você. Você fica aqui que eu vou buscar a bicicleta? Ele disse assim, mas você vai voltar? Eu disse, sempre, sempre eu vou voltar. Então, não há em mim nenhum sofrimento, porque eu sou avô de autista e pai de autista, de deficiente mental, porque eu escolhi, e esta escolha faz com que os meus olhos, o meu coração tenham as 2 coisas que são as mais importantes para a humanidade, que é a compaixão e a misericórdia. Nós não podemos mais viver ou estar no mundo sem gestos de compaixão e misericórdia. Mesmo que vocês tenham dinheiro sobrando, se vocês tiverem uma doença terminal, sofrerem um acidente e precisar de cuidado 24 horas, a pergunta que eu faço é, quem é a pessoa que vai abandonar a própria vida para cuidar da sua? Você não pode andar, não pode tomar banho, não pode cozinhar, alguém vai ter que parar de viver. Porque não é cuidador que vai dar conta disso. Agora, qual é o nome da pessoa que seria capaz de fazer isso por você dentro da sua família? Eu fiz isso 10 anos para deixar o meu filho no ponto que ele está hoje. Por amor. Por aceitação, por compreensão, por compaixão e por misericórdia. Mas eu quero que ele vá adiante, que ele possa fazer as coisas dele todas. E é aí que a gente tem que falar sobre inclusão. Inclusão é afeto. Uma pessoa com deficiência, ela não pode ser retirada da sexualidade, da felicidade, da alegria. Meu filho não tem uma foto, um momento que ele não está rindo, feliz e contente, do jeito dele. Às vezes ele tira a roupa, às vezes ele está na piscina assim, todo mundo sai da piscina. Eu digo, todo mundo sai da piscina. Aí as minhas sobrinhas dizem, ô tio, mas a gente só, ele estava lá na beirada, não sei o que, todo mundo sai da piscina. Aí todo mundo sai da piscina contrariado. Passa 1 segundo, o Mateus diz, Ana Júlia, você vem brincar comigo? Eu disse, nós temos que entender que é assim que nós vamos viver. Por que empurrar esses meninos e essas crianças dentro de consultório ininterruptamente, entupir essas crianças de medicamento psicoterápico como se elas fossem se tornar normais? Elas são normais. Elas são pura amorosidade, puro espaço aberto para que você possa desenvolver todas as coisas. Então, não quero falar de políticas públicas de autismo, porque eu já coloquei os números aí para vocês. E o Mateus, meu filho, dá nome à última lei sobre autismo, é a Lei Mateus Peçanha de Almeida. Eu estou fazendo lá as palestras, a consultoria para o Congresso Nacional, e foi aprovado já na Câmara dos Deputados, a Lei Mateus Peçanha de Almeida, agora foi para o Senado, que vai garantir trabalho para adolescentes autistas só nível 2 e 3 nas empresas públicas, prefeitura, pública municipal, estadual e federal. Então, provavelmente o Senado aprova, aí no próximo mês, e se chama Lei Mateus Peçanha de Almeida. Então, é porque o maior sonho do meu filho é trabalhar. Ele tem 15 anos
E o maior sonho dele é trabalhar. Então, ele brinca de McDonald's em casa. Ele faz lanche, pede para as pessoas o que você quer, que número que é o lanche, tudo. E a gente paga. E ele só juntando dinheiro, né? Juntando. Essas camisetas aqui é um projeto dele, né? Então, duas últimas coisas sobre o Mateus. O Mateus tem Instagram, é onde ele coloca as coisas dele. E ele se chama Mateus Peçanha de Almeida. Se vocês, por favor, quiserem... É Mateus sem TH, é Mateus comum. Olha, então, todas as coisas que é possível fazer. É Mateus Peçanha de Almeida. Ele está com uma gravatinha preta, ele é cabeludo. Então, é só lembrar que esse menino veio de uma casinha de cachorro e o contexto familiar, como um contexto terapêutico, chega nesse ponto. E a última transformação do meu filho foi o uso do cartão de crédito. Ele, então, vai para a escola, agora ele é adolescente, ele tem vergonha de levar a lancheira, e aí precisava de R$15 todos os dias. E a gente não tem R$15 todo dia em casa, e chegou um ponto de dizer, filho, a gente vai ter que fazer um Nubank para você. Mas como se ele era analfabeto até o ano passado e tem que gravar uma senha e tudo mais. Então nós entramos nesse processo da imitação, do treinamento, e hoje ele é um menino que usa cartão de crédito. Então ele compra todas as coisas dele, inclusive ele não está comigo, né? Ele está a 600 quilômetros de distância, onde ele foi numa festa de rodeio para assistir as coisas e está tocando a vida. Tudo isso que eu falei para vocês tem a nítida vontade e intencionalidade de que vocês repensem qualquer processo de inclusão. Inclusão não é um processo escolar. Inclusão é um processo que começa numa célula familiar. É a aceitação de uma família para o seu filho diferente que faz o processo de inclusão acontecer. Nós vamos ter filho que fica torto, nós vamos ter filho que bate a cabeça, nós vamos ter filho que baba, e sim, está tudo bem. Qual é o problema? Não se incomodar com isso, porque todos esses são sujeitos de vida plena. Quando uma família aceita o seu filho, ela busca com amorosidade, com compaixão, melhores condições para o seu filho. O que a gente não pode permitir que siga acontecendo é as pessoas não aceitando o seu filho, mas colocando um filtro assim, o Estado tem que fazer isso, o Estado tem que fazer aquilo. O Estado tem que fazer, é óbvio, mas uma família tem que fazer primeiro, que é abrir a janela do coração, pôr o filho lá dentro e o acolher com compaixão e com misericórdia. Até a próxima vez, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado. Só um minutinho, nós já estamos caminhando para o fim, mas nós queremos ver o Mateus aqui no telão, por favor. Coloca ele aí, coloca o Instagram dele aí para a gente conhecer e todo mundo seguir o Mateus. Vamos colocar o Mateus aqui. O nome do meu primogênito é Mateus também. Vai embora não, vai perder o sorteio. Já vou avisando que o Mateus é lindo. Ah, com certeza. Tragam as urnas para cá, enquanto eles estão logando ali, que a gente quer ver o Mateus. Pode trazer. Só recebe o prêmio quem estiver aqui, tá? Isso. Essa é minha filha. Meu Mateus está lá na livraria. Cadê? Eu quero ver o Mateus Peçanha. Tá colocando? Tá bom. Então vamos sortear esse aqui. Essa aqui é a urna de onde? Essa aqui é da Home Decor. Quem será que vai ganhar esse aqui? Tararara. Lê aqui para mim, porque o meu óculos não está aqui. Vilma Murilo, tá aí? Vilma, não? Então vamos para outra pessoa. Leia, por favor. Ele vai aparecer ali pra gente.
Bia, por favor. Graças a Deus. Kelly Cristina. Uau! Pode vir receber. Como que nós vamos fazer o sorteio das pessoas que estão online? Tira. Muito bem. E Kelly, parabéns. Esse aqui já foi, esse aqui é da Saber Online. Ah, não, ela não quer. Isabela de Souza. Vem, Isabela. O Matheus, vamos conhecer o Matheus, espera aí. Parabéns. Parabéns, obrigada. Vamos conhecer o Matheus? Abre uma foto ou um vídeo dele para a gente ver melhor. Gente, que lindo! Olha! Muito lindo, Matheus. Que legal! Sim. Cuidado pra não escapar a varinha, hein? Tá brigando, a briga tá boa aí. Tem um peixe lá. Eita, peixe, olha aqui. Pescou de verdade! Dá um passo pra trás, ô Matheus. Aí, ó, segura aqui. Segura aqui. Segura minha cara pra tirar uma foto. Olha lá, aqui, olha pra cá. Tira uma foto. Olha pra cá, Matheus. Olha lá! Lindo! Parabéns. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigado por nos apresentar o Matheus. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento e sensibilidade com propriedade. Nossa, foi incrível, professor. Muito obrigada mesmo. E obrigado por nos presentear com o Matheus, viu?